Vamos aqui para a segunda videoaula sobre agora a região centro-oeste. Eu separei em região norte e região centro-oeste. Eu quero ver quem foi que assistiu o final da aula, tá certo? Da região norte. Lá na região norte, eu escrevi uma frasezinha para quem assistiu até o final. Agora vamos para a região centro-oeste. A região centro-oeste, você vai escrever aqui, vai ter duas palavras-chave nessa videoaula, tá certo? Vão ter duas. Você vai escrever aqui a frase que eu coloquei no final da aula passada, tá? Escreva aqui para eu ver quem assistiu aquela aula e quem foi chegando aqui e assistiu essa aula. No final dessa aula eu vou falar outra palavra-chave para saber quem assistiu. Mas eu não vou dizer a hora, tá certo? E eu não vou dizer qual vai ser a palavra. Vocês vão entender qual vai ser a palavra para dizer. Preste atenção, tá certo? Na aula. Olha, região centro-oeste, página 340. Temos aí os estados que compõem a região centro-oeste. É o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e o estado do Distrito Federal. Tem gente que esquece que o Distrito Federal existe, acha que o Distrito Federal pertence a Goiás. Não, gente, o Distrito Federal, ele é um estado, sendo que ele tem a função de estado e município, né, para Brasília. Por quê? O Distrito Federal tem Brasília, tem as cidades vizinhas a Brasília. Não é só Brasília que é o Distrito Federal, porque tem gente que pensa que é Brasília. Não. Quando Brasília foi construída, decidiram colocar Brasília e em torno de Brasília as chamadas cidades satélites, cidades em torno de Brasília, que era para quê? Que era para a população morar em torno de Brasília e não superlotar a grande Brasília, a cidade de Brasília. Então as pessoas moram em torno de Brasília e trabalham em Brasília. Muitas fazem isso. E isso facilita para que a cidade não fique, como ela foi uma cidade planejada, né, Brasília, não fique com inchaço nas cidades, entendeu? Então, repetindo, a cidade de Brasília, ela tem as cidades em volta de Brasília e tem Brasília, que formam um Distrito Federal. O Distrito Federal tem o governador, mas Brasília não tem um prefeito, por exemplo, tá certo? Porque o Distrito Federal, ele é os dois, ele é municipal e estadual, ele tem os dois poderes em um, tá bom? A diferença do Distrito Federal para os outros estados do Brasil é essa, se você não sabia. Então você vai escrever aqui nos comentários, eu já sabia, eu não sabia, para essa informação do Distrito Federal. Você já sabia que o Distrito Federal tem essa característica? Sim ou não? Então coloca, eu já sabia. Se você não sabia, você coloca, eu não sabia, tá bom? Eu vou ver quem está acompanhando a aula, quem está participando. Entendedores entenderão. Vamos para o que está dizendo aqui, página 340. Essa região, composta dos estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e além do Distrito Federal, ocupa, né, mais de 1 milhão aí de quilômetros quadrados do Brasil, aproximadamente 19% do nosso território. E predomina o clima tropical. Está ali no centro do Brasil, então a maior característica da região centro-oeste é por ser de clima tropical, tá certo? Passa aí, página 341, a característica do clima tropical é por ser um clima quente e úmido, tá certo? Sendo que não chove o ano todo no clima tropical. Tem a estação chuvosa, passando, e tem a estação da seca, tá certo? A estação, assim, de estiagem, não é aquela seca que tem no Nordeste brasileiro, tá? A de estiagem. E uma característica é que nesses lugares, o período de chuva, gente, é o período de verão, porque é o período que está mais quente, que mais evapora água, e tem verão. E o inverno vai ser um período mais seco, porque não vai ter tanta evaporação de água e não vão ter tantas chuvas, tá certo? É diferente de um pouquinho do que é no Nordeste brasileiro, as estações chuvosas aqui. Então, vocês vejam bem, ó, aqui, ó, olha como esse gráfico já está diferente do gráfico do que nós estudamos na outra aula. Olha que não tem as barras que chovem todos os dias, tá vendo? Desculpa, todos os dias não, todos os meses do ano. Então, vocês veem que no final do ano e no início do ano é o período que mais tem chuva, que coincide com o verão no hemisfério sul, e no meio do ano, onde tem o inverno, tem menos chuva. Notem que a barrinha está menor. E, consequentemente, estão vendo aqui a linhazinha de temperatura?
do livro? Acompanha esse livro aí, por favor. Então, essa linha de temperatura, estão vendo que no meio do ano essa linha tem um declínio, ela cai, ou seja, é o inverno, é o período que fica mais frio e tem menos chuva. Você sabia? Não tem nada a ver negócio de chover com inverno, tá? Aqui no Nordeste, o período de chuva em algumas cidades é o inverno, mas no resto do Brasil, no resto do mundo, quer dizer que é assim não, tá? Lá o período do verão é chuvoso e o período do inverno é seco, tá bom? Vegetação, página 341, a vegetação da região centro-oeste é o cerrado. O cerrado é um bioma muito comum no Brasil, que tem boa parte do Brasil, e a sua maior parte está no centro-oeste. O cerrado tem a característica de ter árvores de médio porte, que você pode ler no livro que vai se chamar de arbustíferas, em forma de arbusto, e também são árvores que elas têm um caule bem grosso, parece cascas de tão grosso que é o caule. E elas crescem mais para a horizontal, crescem mais para o lado do que para cima, como se diferenciando assim da floresta da Amazônia, tá certo? Então, e são árvores que têm um aspecto de ser mais seco. É como se fosse um híbrido, uma mistura entre Amazônia e semiárido. Ela é uma savana, né? O cerrado, na verdade, é conhecido por ser a savana brasileira. Então, tem essas árvores assim, de casca grossa, árvores que não nascem uma junto da outra, elas nascem um pouco mais espaçadas, bem diferente do que é na Amazônia. Vamos ler o que o livro de vocês traz, né? Deixa eu ver aqui minha bateria, quanto tempo eu tenho para gravar. Então, nessa região denominada pelo clima tropical, a vegetação características é de cerrado, que apresenta as seguintes características: vegetação adaptada a solos pobres, arenosos e argilosos, né? Que são solos que têm que são muito lavados, então, são solos que têm menos nutrientes. Apresenta raízes profundas, então, muitas vezes a raiz dessas árvores são mais profundas do que o próprio tamanho da árvore. Apresenta dois estratos de vegetação, um arbóreo, composto por árvores baixas, normalmente com folhas cerosas, fabricam cera para evitar a perda de água, e com aspectos retorcidos e queimados, no qual predomina o pequi, o araticum, a lixeira, o pau-santo e outros herbáceos, que são plantas, né? Nome de plantas, formada por gramíneas e vegetação rasteira. Então, são vegetações mais rasteiras, não são tão altas, e como dizem aqui, elas nascem bem retorcidas, os galhos das árvores bem retorcidos. Essa é a característica do cerrado. Outra característica do cerrado é que, para esse bioma, né, se regenerar, tem uma queima controlada. Então, quando está muito seco, no período do ano, quando acaba o período de chuva, a ocorrência muito de queimadas no cerrado, de forma natural. Porém, com a agricultura na região centro-oeste, que é muito intensa, né? Vocês já viram aí, quando a gente estudou o espaço rural brasileiro, que o centro-oeste é a região que mais produz na agropecuária brasileira, no agronegócio brasileiro. Então, lá, as queimadas já não são mais naturais, são intencionais para que derrube a vegetação, o cerrado. Lembrando, o cerrado, gente, é uma planta que tem cascos grossos, dura, uma raiz profunda, então é difícil de você derrubar. Então, para facilitar, eles fazem o quê? Provocam as queimadas, para depois ou criar boi ou para fazer plantio, sendo que isso acaba com o solo, acaba com a natureza. E falando sobre o Centro-Oeste, a gente tem uma parte do Centro-Oeste mais do Mato Grosso, lá no coraçãozinho do Brasil, lá na parte central do Brasil, que é o Pantanal. O Pantanal, ele é um complexo, ele é outra planície que nós temos na região Centro-Oeste, e que é inundável também do Brasil. É uma área de pântano, é uma área que tem muito acúmulo de água. E por conta disso, desse acúmulo de água, é uma área extremamente úmida, por isso que chama Pantanal. É uma área que é um complexo, que tem misturas de árvores da Caatinga, árvores do Cerrado e árvores da Amazônia.
E essa mistura toda fazem o Pantanal ser uma planície inundável única e singular e que está em chamas. Né? Nós estamos aí passando por um momento super atual que está tendo queimadas no Pantanal. Ano passado teve queimadas na Amazônia, não sei se vocês lembram, nesse mesmo período do ano, porque é um período mais seco, que é o final do inverno para o início da primavera. As chuvas vão chegar lá para setembro, desculpa, lá para dezembro, como vocês viram aqui no gráfico de pluvial que eu mostrei para vocês. Então, assim, nós temos biomas riquíssimos e que estão acabando por conta das queimadas. Porque, por conta dessas árvores ser tão resistentes, a população, os donos de agronegócio, os produtores rurais, eles mandam queimar. Porque é mais fácil, mais rápido derrubar queimando do que derrubar manualmente. Porém, essas queimadas acabam ficando descontroladas e acabam se alastrando para quilômetros e quilômetros e quilômetros e atingindo áreas de reserva florestal, atingindo áreas que não era para atingir. Então, você que assiste o jornal, que vê as notícias e não entende, eu estou lhe explicando agora como é que acontecem essas queimadas, principalmente na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal brasileiro. Hoje estamos passando pelo problema do Pantanal estar em chamas. Né? E é devido a essas questões que infelizmente atingem nosso Brasil, porque a população não é sabedora de todas essas coisas que eu estou lhe dizendo, que eu estou dizendo para aqui para vocês, tá certo, gente? Não entende a geografia do local. É importantíssimo a gente entender a geografia do local. Então, escreva a palavra-chave aqui, por favor. Pantanal está em chamas, socorro. Pantanal está em chamas, socorro. Para que a gente preste atenção no que está acontecendo no nosso país, tá? Eu fui olhar a bateria aqui. O relevo, a maior característica, olha como está escuro o mapa do relevo. Vocês já sabem, né? Mapa escuro já sabe que é relevo alto. Então, o relevo da região centro-oeste, a maioria do relevo é planaltos, é o famoso Planalto Central brasileiro, e temos aí a área de planície, que é a parte do Pantanal. Então, temos a área alta, que é o Planalto Central, e uma área mais baixa, que é o Pantanal. Brasília está... Esse foi barulho, você tem que escutar essa. Brasília está no Planalto Central, está numa área mais alta, tá bom? Por último, os aspectos econômicos dessa região, vocês já sabem dos aspectos econômicos da região, é a região que mais produz no agronegócio brasileiro, tem a maior produção de agricultura e pecuária do Brasil. Então, grande produção de soja, de milho, de trigo, encontra-se na região centro-oeste, e as maiores quantidades pecuaristas de criação bovina encontram-se na região centro-oeste. É até comum a gente ver aquelas imagens no Pantanal, dos bois correndo, passando pelos rios inundados, assim, porque é o rei do gado, né? É muito comum a gente ver, e é a região centro-oeste, tá certo? Essa região centro-oeste, em contrapartida, tem problemas econômicos, tá certo? Não é só desenvolvimento, como está mostrando aqui na imagem aqui, embora lá tenha uma grande concentração de políticos, né? Principalmente porque tem a capital federal. E a pecuária intensiva, tá vendo? Muito presente também na região centro-oeste. E esse foi o assunto da nossa aula. Tivemos 2 palavras-chave. Estou acompanhando quem está assistindo as aulas aí e anotaram e comentaram ao longo dessa aula, tá bom, gente? Então, muito obrigada por terem assistido a atividade, né? Você que acompanha a aula comigo fica sabendo primeiro a atividade, antes que eu libere no Classroom. Página 347, 348... 350, aí a partir da 350 é só de marcar, até a 356. Então, tem páginas aí para vocês responderem do capítulo 12. Obrigada por ter estado aqui comigo. Mais uma aula. Falou, valeu, tchau, tchau. Fiquem com Deus.